Olá pessoal, eu sou o Paulo Melo, guitarrista da banda Megaira. Eu sou o Paulo Schmidt, a voz gutural do Megaira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso álbum Power Lies in Death, que é o nosso debut, um álbum que estamos estreando aí na nossa carreira. E a gente vai falar um pouco sobre o conceito das letras, né? Sobre mitologia grega. Mitologia grega sempre foi um tema que eu gostei, assim, envolve batalhas, deuses, um pouco de romance, tem de tudo um pouco, né? Então a gente partiu mais para essa linha. E as nossas influências são um pouco de tudo, assim, né? A gente gosta de heavy, tradicional, thrash, death. Bom, inicialmente a ideia da banda era formar uma banda basicamente de thrash metal. Na influência de bandas alemãs, bandas americanas, até mesmo de bandas brasileiras, como o caso do Sepultura. E aos poucos, quando o Paulo apresentou a ideia para mim sobre mitologia grega, de inserir no tema, eu fui aplicando elementos mais melódicos na música, que vinham de bandas mais do heavy metal tradicional inglês, por exemplo, como o Iron Maiden, o Black Sabbath. E assim que foi se formando, inicialmente as primeiras composições, que sempre surgiam inicialmente como um instrumental, riffs de guitarra que iam surgindo, ia colando essas ideias que eu ia tendo, e até que as músicas iam se formando, e posterior a isso o Paulo foi desenvolvendo as letras com uma temática da mitologia grega. O Paulo, quando teve a ideia dessa temática, até ele sugeriu que Erinyes fosse o nome da banda. Mas eu não gostei da fonética para ser um nome para a banda em si, assim. E aí ele me explicou o que era a história, que na verdade são 3 entidades, e uma delas se chama Megaira, que ela grita os pecados da pessoa quando ela chega no submundo e tudo mais. Eu achei interessante essa coisa de gritar os pecados. O nome Megaira em si tem uma fonética muito interessante, uma fonética forte. É uma coisa interessante, assim, para os ouvintes, levar em consideração também que a mitologia grega, ela não só é o tema desse disco, mas ela é o tema de todas as nossas músicas, inclusive o que gerou o nome da nossa banda, né? Como o Paulo falou, a Megaira, os personagens da mitologia grega, ela atua no submundo, né, inclusive. Até os deuses temem os atos das 3 Emílias. Elas têm poder de punir até os deuses. Exatamente. Então, acho que pensando nessa coisa meio punishment, né, da voz da Megaira, que nós introduzimos o nome da banda com ele, né? E tem uma mitologia grega que é influente não só para nossa banda, mas ele é influente em toda a cultura ocidental, né? Então é que valeu mais ainda para que nós utilizássemos nas nossas composições. O álbum em si, do Power Lies in Death, ele é conceitual, conta a história de Minos, né, que era o rei de Creta. Ele era filho de Zeus Europa, matou os 2 irmãos para tomar o poder. Ele pegou o Dédalo, que era arquiteto de Atenas, mandou construir um labirinto para manter o Minotauro, né, e preservar a ilha. O Teseu, que era um herói de Atenas, prometeu matar o Minotauro. E aí ele só teria sucesso com a força do amor, né? Que foi a filha do Minos que ajudou ele, aliado. Ele prometeu casar com ela e abandonou ela numa ilha. Aí tipo, Afrodite promete pra ela que vai encontrar um amor imortal, né? Que seria o Baco. Após a morte dela, faz a constelação de Corona Borealis, né? Coroa que ele havia dado para ela de diamantes. O Minos depois ele acaba ficando bravo com o Dédalo e promete prender ele e o filho dele, Ícaro, dentro do labirinto. Eles usam penas de pássaros e cera e fazem asas para fugir dali. O Minos vai atrás dele, né, na ilha da Sicília, onde Minos acaba morrendo pelas mãos da filha do rei da Sicília e vai ir ao Tártaro, né, julgar os mortos, junto com os 2 irmãos dele. E isso basicamente é a história, né, conceitual do disco. Então, a parte instrumental, as músicas não surgiram na mesma ordem que são apresentadas no disco. Uma das primeiras músicas que foi abordada já com a temática das letras de mitologia grega foi a última música do disco, que é a Erinyes. É uma música que eu me baseei mais ou menos em um modelo menor, mesmo de metal, thrash metal, e aos poucos eu fui incluindo elementos de death metal nele, blast beats, coisas do tipo. Então essa foi a primeira composição do disco em si. Posterior a isso, nós
acho que compomos a Jordan Crute, acho que foi a segunda música que nós compusemos. Depois já foi mais na sequência, já foi Ariadne's Thread, que já tem aquela característica mais rap tradicional. Depois a parte que conta que o Teseu mata o Minotauro, a música Fall of Minotaur. O Paulo me deu uma dica na ocasião, que como eu faço músicas muito longas, cheias de riffs, ele me instruiu para fazer uma música mais curta. E foi assim que ela surgiu. Eu fiz basicamente acho que 2, 3 riffs para essa música e ela saiu acho que em poucos minutos antes de um ensaio. Ela era uma música que eu cheguei para ele e falei, meu, ele tá entrando num lugar onde ele tá sentindo cheiro de morte, assim, apavorado, ele tem que entrar lá e dar uma cacetada no Minotauro e matar, então tem que ser uma música pesadona e rápida, né? Então foi aí que eu falei pra ele, vamos cortar um pouco as coisas, né? Tá muito progressivo as ideias. Uma música bem pancada na orelha rápida. E foi aí que nasceu a Fall of Minotaur. Daedalus and Icarus Escape foi uma música que eu me baseei bem naquele conceito do thrash metal clássico, do Slayer, Sepultura, aqueles riffs pesados, mais cadenciados, assim, uma coisa mais anos 80, 90. Posterior vem Corona Borealis, que foi uma música que eu acho que é uma das minhas favoritas do disco, porque eu consegui mesclar todas as minhas influências dentro de uma única música. Tem thrash metal, tem death metal, tem power metal, elementos melódicos na música. Eu consegui trabalhar modos gregos na música, que é uma característica muito grande nossa, né? Já que a temática mitologia grega, né, leva a parte também estrutural da música, né, com elementos da cultura grega. Em End of Rain, Begin the Judgment. Essa música basicamente ela tinha um riff assim, que nós havíamos composto, que é o riff de introdução, feito no modo frígio, modo locrio, assim, que utilizamos elementos de tensão, segunda menor, quinta diminuta, que faz... Então são elementos que geram essa tensão, assim, até que começa o riff musical. Já é em escala menor mesmo, bem simples, assim, digamos, né? Pedal, assim, no lisão, então nada de novidade. Mas ela foi uma música um tanto quanto difícil de se trabalhar. Foi a última música que nós compusemos desse disco. Ela tinha uma ideia que nós tínhamos feito um ensaio e quando foi pro estúdio, o produtor que estava trabalhando conosco na ocasião, o Luiz Portinari, ele orientou que a gente fizesse algumas mudanças na parte do refrão, na parte da ponte. E aí originou uma música muito interessante pra gente, uma experiência que a gente teve que não havíamos trabalhado até então, né? Com riffs mais groovados, com a bateria cadenciando de uma forma diferente, e é um refrão com assim, como eu posso dizer, assim, mais cantado mesmo, mais cantabre, assim, uma coisa aquela coisa trash, assim, tradicional, assim, como é feito na maior parte das nossas composições. A Eríneas, ela não tem a ver com o contexto da história do disco em si, ela é uma música à parte. Ela conta a história das 3 Eríneas, também conhecidas como Fúrias, que uma delas é a Megaia, que dá o nome à banda. Que elas eram divindades que puniam as pessoas que cometiam crimes durante a vida e elas continuavam punindo até após a morte. E a Megaia é uma das que grita na orelha do indivíduo eternamente, né, até ele perder a sanidade. Ela não tem nada a ver com o próximo CD, né, também, além de não ter com o contexto de Minos e Creta e toda a história. Então, na verdade, ela ficou como se fosse um hino da banda. Bom, pessoal, esse foi um pouco do nosso CD Power, Lies and Death, espero que vocês gostem. Ele está à venda no nosso site oficial, megairaofficial.com. A gente entrega ele para todo o Brasil. Ele está à venda nas lojas da Galeria do Rock aqui em São Paulo. Curtam também nossa página no Facebook, canal no YouTube, tudo Megaira Official. Comente na página, comente lá nos comentários do canal do YouTube. Estamos aí ansiosos aí para compartilhar aí as informações com vocês, saber o que vocês acharam do nosso trabalho. E claro, né, aguardamos ansiosamente aí vocês nos nossos shows. Até os shows.